ministrou esse curso na UEPG, então tentar fazer eu vou falar a parte final dele, né, a parte final desse curso, o que é que aconteceu e tal, foi muito bacana. Para falar sobre o DI fosfológico, precisava fazer um curso, né, de muitos e muitos anos. Mas vamos tentar resumir um pouquinho aqui, né, Diego, fico agradecido e fico com saudade de preparar as aulas lá na tua casa, que tinha a torta da tua esposa, que é tão boa, né? Beleza? Beleza, maravilha. Eu acabei me esquecendo, peço desculpas à professora Silvana, que está aqui também, né? No último ano do curso que a gente deu, a professora Silvana também estava coordenando com a gente e colaborou bastante também, né, Silvana? E, enfim, Foster Wallace, como o Adrian disse, o ideal seria a gente formar aí uma meia dúzia, 10 alunos, alunas, e a gente passar um ano inteiro fazendo grupos de leitura semanais, assim, para a gente poder avançar mais, né? Um monte de gente lendo a partir de perspectivas diferentes, o mesmo livro, o mesmo cara, seria, assim, um resultado tremendo. Enfim, né, para o futuro isso, a parte desse... Opa, maravilha, Marina, vamos ter que procurar depois. Enfim, esses encontros aqui, saindo da tarde de hoje, alguns futuros ou futuras leitores, né, leitoras, já será fantástico, né? Então, grande parte da nossa missão hoje, maravilha, já temos aí, né, já temos 3 pessoas, só faltam 4, mais ou menos, aí, né? Por aí, é isso aí, vontade não falta. Pessoal, eu nem avisei vocês, enquanto o professor Adrian estava falando, eu comecei a fazer a gravação aqui, tá? Depois, a gente pretende aqui, no máximo, assim, entre 1 e 1h30, tá, de fala. Então, se alguém precisar sair depois da primeira hora, às 3 horas pontualmente, eu vou passar um link aqui no chat, para quem precisar legal, bastante gente aí se propondo, né? Quem precisar das horas, né, eu vou passar o link lá para o formulário do Google, daí eu vou fazer isso às 3 horas da tarde, daí quem precisar sair eventualmente, né, passando dessa 1 hora, fica à vontade, como fica à vontade desde o começo também, né, esse é um evento livre, não é nada obrigatório, mas só reavisando então, né, já comecei a gravação, depois eu pretendo subir esse vídeo aqui lá no YouTube, no meu canal. Daí, quem não conseguir assistir o finalzinho, né, pode conferir lá. Então, é isso. Eu vou começar a compartilhar uma tela com vocês aqui, pessoal. Peço para o professor Adrian ir me dizendo aqui se está tudo ok, porque daí eu perco o campo visual de vocês, tá? Tudo bem, Diego. Sempre dá uma travadinha. Agora... Adrian, por gentileza, como que tá, hein? Tá aparecendo na tela, Diego. Acho que você tem que... Não tá... tem que apresentar, Diego, que você travou aí agora pra gente. Eu fui, mas tá travando lento. aqui um pouquinho, né? Já desenrola, tá? Já vai. Isso, Eu vou pedir a quem puder desligar a câmera,
Eu sei que a maioria não tá, mas eu acho que daí retira um pouco do peso, né? É uma boa ideia, Diego. Como que tá aparecendo aí, Adrian? Tá a pena e o livro. Aí agora tá completo, tela cheia. Ah, maravilha. Então eu vou começar aqui, pessoal, a partir da apresentação, tá? Que eu preparei para vocês. É por aquele site, o Prezi, então é sempre uma. A gente nunca sabe no que vai dar, assim, efetivamente. Fica mais bonitinho, mas daí ele acaba pesando um pouco, né? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria também de registrar aqui meu agradecimento ao professor Johnny. Eu não sei se ele entrou aí, mas é ele quem tem feito a arte desses cartazes do evento, assim, tem ficado fantásticas, assim, essas artes. Então, eu registro aqui o meu agradecimento. Ele teve o cuidado de procurar uma imagem do Foster Wallace para acrescentar ali, ficou um mimo mesmo, né? Obrigado, então, professor. E o título aqui, pessoal, ficando meio que perto, de David Foster Wallace, Graça Infinita em Ensaios, Graça Infinita em Ensaios, um trocadilho aqui, né, relacionado a esse livro de ensaios aqui, aludido, né, pelo professor Adrian no início, ficando longe do fato de já estar meio que longe de tudo. Adrian, tá me ouvindo bem? O tom de voz tá assim, tá bom? Tá ótimo, Diego. Massa. Que é o livro de ensaios aí que foi publicado no Brasil até o presente momento, né, uma coletânea que, sim, muitos ensaios excelentes ficaram de fora, mas grande parte do essencial, assim, para publicizar o Foster Wallace está contido nesse livro. Então é um livro que vale muito a pena ser comprado, tem para baixar também facilmente aí no submundo, né, e também no formato Kindle. Vale muito a pena. O professor Adrian vai falar sobre ele. Eu vou focar um pouquinho mais no Graça Infinita, porque no mês passado, quando eu falei a respeito de tudo, né, acabou que o Graça Infinita ficou meio atropelado. Então, eu falei, eu acho que convém fazer uma fala também, né, não dá para esgotar um livro desse tamanho aqui, né, com toda a complexidade que eu comentei lá no primeiro dia, mas, enfim, algo dá para ser dito, e é isso que nós vamos fazer hoje, especialmente aqui na minha parte que me compete nesse primeiro momento. Então, o Graça Infinita, assim traduzido aqui no Brasil, né, lá em Portugal ficou a Piada Infinita, na Espanha ficou La Broma Infinita, em inglês, Infinite Jest. Né, é considerada a grande obra do Foster Wallace, para quem não conhece, é esse sujeito bem excêntrico aqui, simpático, né, a minha esposa sempre pergunta por que ele usava isso na cabeça, para parecer diferentão mesmo, pode ser, só sei que acaba ficando simpático, né, não sei se é porque eu gosto dele. Eu fiquei conhecendo esse sujeito, vou repetir aqui, não vou repetir tudo que eu disse naquele dia, senão não dá, mas foi justamente no ano de 2008 que eu fiquei conhecendo, foi no dia em que nós ficamos sabendo do suicídio dele. Lá em 2008, eu estava tendo aula com o professor Caetano, né, a respeito do Ulisses, do James Joyce, e ele interrompeu esse fluxo de aulas para falar a respeito do Foster Wallace. Trouxe lá todas as obras que ele tinha, inclusive o exemplar do Infinite Jest autografado lá para nós, e ele traduziu para nós ali na hora o Isto é Água, né, This is Water, e a gente ficou profundamente impactado, eu especialmente, saí de lá, assim, louco, comprando tudo que eu tinha, que havia sobre o Foster Wallace, tudo que eu tenho em espanhol aqui em casa, eu comprei nessa época, nesse ano, para ter contato com o cara, né? E tanto que a primeira leitura que eu fiz do Graça Infinita foi em espanhol. Fui reler na quarentena a tradução do Caetano Galindo, né? E valeu muito a pena. Estou nesse momento finalizando um artigo comparativo entre Foster Wallace e o Kafka. Tô assim empolgadíssimo com os resultados já, e eu sempre fico muito feliz quando isso acontece, né? Quando o meu trabalho enquanto cientista da linguagem, da literatura, me dá algum prazer, nem sempre isso acontece, porque nem todo cientista tem prazer naquilo que ele está fazendo, né? Às vezes a gente está num trabalho e a gente tenta fazer o melhor possível, e o prazer acaba ficando renegado, ou mesmo nem é buscado. Mas nesse caso em particular, como o caso quando eu estudo Borges, Guimarães Rosa, etc.,
vem junto também um prazer, e aí é muito melhor, né? Então, eu estou empolgadíssimo nesse momento, e grande parte da fala hoje será compartilhar com vocês. Só um pouquinho aqui, ali está escrito ONAN, né? Então, para entender um pouco do enredo do Graça Infinita, a gente tem que olhar para essa sigla aqui, que é a Organização das Nações da América do Norte, né? Que esse é um romance que é considerado distópico, né? O professor Evaner, não sei se ele está ouvindo, ele a grande referência nossa, não só no nosso departamento, mas até no nosso país, uma das grandes referências quando o assunto é utopia e distopia. E quando ele chegar também nesse romance, certamente ele vai poder analisá-lo a partir do seu prisma, né, do seu campo de interesse de modo produtivo. Mas esse período aqui é um período futuro em que os países da América do Norte, né, foram todos fundidos, mas o país que se sobrepôs aos demais, evidentemente, os Estados Unidos, né? Acaba que o México sumiu completamente e o Canadá se tornou uma espécie de lixão dos Estados Unidos. Todo lixo químico, todo tipo de sujeira dos Estados Unidos acaba sendo enviado para o Canadá, o que faz com que muitos grupos canadenses se rebelem e formem instituições terroristas, né, grupos terroristas, entre as quais a mais famosa delas, o grupo dos cadeirantes terroristas, né, os assassinos de cadeiras de roda, de onde sai um personagem fantástico, fantástico mesmo, que aí eu ainda quero analisar a partir da filosofia moral, que é o Mahat, um personagem, assim, iluminado mesmo, né? O Foster Wallace utiliza esse personagem para dizer, assim, coisas impressionantes no campo da filosofia moral, olhando para aquilo que é ideal para um norte-americano médio, né? Para um sujeito que nasce nos Estados Unidos, assim, médio, o que ele entende da vida, o que ele entende como ideal. O Mahat é um grande crítico disso, né? E o diálogo que ele tem com o norte-americano, o Stipley, percorre o romance inteiro e merece uma análise em particular, né? Então, entendendo a ONAN, a gente entende que se trata de uma distopia. Provavelmente, esse é um livro de 96, né, como está dito ali, mas o período, a cronologia, né, narrativa, se passa fundamentalmente ali do início dos anos 2000 até o fim da primeira década dos anos 2000. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Para entender os anos dentro do Graça Infinita, eu encontrei na internet, isso aqui não fui eu que fiz, tá? Na internet tem muita gente que ilustra, né, e eu trouxe muitas ilustrações que eu encontrei na internet a respeito do Graça Infinita, uma mais divertida do que a outra, tive que deixar de fora várias que eu gostei bastante. Essa aqui em particular, porque ela ilustra todos os anos aqui, deixa eu voltar para a definição do Stephen G. Byrne, num livro chamado O Guia do Leitor, né, Infinite Jest, a Reader Guide, né, acho que é Guide que fala, é um guia do leitor, né, ele escreve esse livro, e daí um dos primeiros pontos aqui, que geralmente dá confusão nos leitores, é estabelecer a cronologia da narrativa, né, depois que você pega o jeito vai, mas no começo assusta muito o leitor comum. Então, essa cronologia, ela começa em 2002, com o ano do sanduíche aqui, né? O ano em que as coisas mais acontecem dentro da cronologia da narrativa aqui é esse aqui, né? O ano da fralda geriátrica Depend, que é o ano de 2009, né? Mas, efetivamente, a história começa nesse aqui, Year of Glad, que o Caetano Galindo traduziu como Ano Feliz. Ele preferiu, então, traduzir o Caetano, a marca Glad aqui, mas deixa eu explicar isso para vocês, né? Cada ano aqui são anos subsidiados, né? Por quê? É como se tivesse acontecido aqui no Brasil, por exemplo, ao invés de nós dizermos 2020, a gente diz, olha, o ano Coca-Cola, ou, sei lá, o ano Tozeto, alguma coisa do gênero. Ano Tozeto ficou meio estranho, né? Algo do gênero, ou seja, ao invés de você dizer o número, você diz o nome de uma marca. Os anos foram vendidos para as grandes corporações. Então, a marcação do tempo no Graça Infinita é sempre assim, desde o início dos anos subsidiados, que inicia aqui com o sanduichão, né? Antes disso, a marcação é comum, né? Por exemplo, lá 1960, que é um evento importante lá, a conversa do pai do Jim,
que é o Jim Incandenza, que eu vou falar daqui a pouquinho, uma conversa importante com ele acontece em 1960, então daí está 1960 AS, ou seja, antes do ano subsidiado. Então, explicada essa parte aqui, depois se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. A gente tem um presidente nessa época aqui, que para os tempos atuais já estaria prevenido, né? Ele é uma espécie de presidente limpinho, né? Ele diz, né, por uma América mais limpinha. Eu sempre imaginei, o nome dele é Johnny Gentle, sempre imaginei ele assim, meio engomadinho, de estilo João Dória, assim, alguma coisa assim. Essa ilustração foi até mais, assim, hollywoodiana nesse sentido. Essa é a figura aqui, Johnny Gentle. É ele quem é o presidente nessa época aqui, em que os grandes feitos vão aparecendo para nós, que é o ano 2009, aqui o ano da fralda geriátrica Depend. Se vocês tiverem dúvida, depois me perguntem aqui. Grande parte do enredo, pessoal, gira em torno dessa aqui, da cópia master. Cópia master do quê? De um filme chamado Graça Infinita, né? Infinite Jest. É um filme que foi feito por esse cineasta aqui, que eu já vou explicar essa cena horrível e ao mesmo tempo engraçada. Tem um capítulo inteiro só tratando dessa cena aqui, e essa ilustração eu encontrei na internet. O Jim Incandenza, faltou um N aqui, Incandenza, desculpa lá. Ele criou um filme chamado Infinite Jest, né? O Graça Infinita é um filme tão bom, que qualquer pessoa que comece a assistir não consegue sair da frente da televisão. Nesse momento, a televisão funciona num esquema muito parecido com o que hoje nós chamamos de Netflix, né, ou algo do gênero, mas isso antes de ter aparecido, né, ano de 1996, como eu disse para vocês, em que um filme, quando acaba, pode entrar num loop rotativo, né, e indefinidamente seguir. O Graça Infinita é um filme tão embasbacante, tão prazeroso, que todas as pessoas que começam a assisti-lo simplesmente morrem de inanição, começam a urinar e defecar sentados ali, assistindo ao filme, e morrem. E as pessoas que chegam ali para ajudar também, né, quando olham para a televisão, também são arrebatadas por esse prazer intenso, por esse entretenimento que mata, né? Essa é a chave. O que tem a ver a cópia master? A cópia master é a que possibilitará a reprodução dessas fitas. E qual que é o interesse da reprodução de uma fita mortal como essa? Bom, para um grupo terrorista de cadeirantes lá do Canadá, isso aqui vai ser bem importante, porque vai ser uma espécie de arma terrorista. Eles vão começar a mandar essas fitas para outras pessoas, e essas pessoas, porque são norte-americanas e porque querem um prazer solitário, e daí o nome Onan tem uma ressonância também bíblica, né? Eu comentei isso no encontro passado. O mal de Onan é a masturbação, né, que é o prazer egocêntrico, é o prazer individualista. O Hall, em Candenza, chega um momento em que ele fala, é o prazer feliz da pessoa sozinha. Se eu não me engano, é ele que fala, em algum momento da narrativa. E é exatamente isso, né, o mal de Onan, que esse entretenimento, né, a Graça Infinita representa, como arma, inclusive, terrorista, criada por esse sujeito aqui. Só que a questão é essa, né, esses terroristas estão atrás dessa cópia master justamente para fazer a reprodução disso aqui como arma terrorista do Canadá contra os norte-americanos, né, no caso contra os estadunidenses, né, para ser bem preciso aqui. Tudo bem? Essa cena é fantástica, daqui a pouco eu vou comentar mais, mas é o seguinte, o Jim Incandenza, ele se suicida exatamente nessa circunstância, ele coloca a cabeça no micro-ondas, ele faz um buraco aqui, tá? Ele era um físico também, ele tinha uma capacidade técnica incrível, ele faz um buraco aqui, coloca a cabeça e liga o micro-ondas, e os miolos a gente não sabe em que condições que ficaram. O primeiro que encontra o pai nessa situação é o filho, o Hall Incandenza, que é o personagem principal, sobre o qual eu falarei daqui a pouquinho. Deixa eu só ir para essa imagem aqui. Essa é uma imagem também, todo mundo que lê Infinite Jest, pessoal, precisa fazer um esquema. Esse não é o meu esquema, é um esquema que está online também. Tudo isso aqui, pessoal, esse arco da parte de cima acontece e é descrito diretamente
no próprio romance. Tudo que está abaixo aqui é referido de modo indireto, e muitos desses fatos aqui acontecem num dos anos perdidos do romance. O romance tem um ano que é perdido. Ele começa, então, em determinado momento de 2010, e entre a metade de 2009 e esse período do capítulo inicial, em 2010, a gente tem esse ano perdido em que acontece tudo isso aqui. Chama atenção para esse ponto aqui, em que há esses personagens aqui, Don Gately, Hall, John Wayne e Joel, que estão desenterrando a cabeça de quem? Do James Incandenza, aquele cara que acabou de colocar a cabeça no micro-ondas aqui para nós. Eles estão desenterrando a cabeça dele, provavelmente para encontrar a cópia master do Graça Infinita, que está enterrado lá. E esse John Wayne aqui é um terrorista infiltrado aqui entre os amigos do Hall. Não daria tempo de explicar tudo isso aqui, mas esse fato é importantíssimo, e notem bem, ele é citado rapidamente nas primeiras páginas do romance, se eu não me engano, na página 17, e depois é mencionado indiretamente depois, de um modo muito sutil, lá na página 990 e poucos, 2 vezes só. E daí o leitor fica completamente, o que uma coisa quer significar aqui relacionada à outra, né? Daí você vai fazer os estudos corretos, você vai descobrir que é exatamente isso que quer dizer. Eles estão aqui desenterrando para procurar a cópia master do Graça Infinita, e o John Wayne é um canadense infiltrado entre os amigos do Hall. Então, esse é basicamente o enredo. Deixa eu sair dessa tela. Os personagens, vou falar aqui deles, né? Olha, o mapa geral aqui não é para assustar vocês, tá? Mas parece que a gente está olhando para várias relações, né? Fato, pessoal, são todos esses personagens aqui. Alguns, evidentemente, são completamente figurantes, né? Mas todos eles estão relacionados nesse esquema, de novo, né? Não fui eu que fiz isso aqui, tem gente com mais tempo do que nós aqui para fazer isso, tá? Bem no centro aqui você tem o Jim Incandenza, a partir do qual esse hall de personagens vai aparecendo aqui um a um. Alguns são divertidíssimos, dá vontade, assim, de você escrever um livro inteiro só sobre alguns personagens que aparecem durante meia página. Um livro desse tamanho tem tudo isso, né? Então, mas vale muito a pena, evidentemente, pessoal. Por isso que é um livro, assim, na essência, assim, potencialmente inesgotável. Embora na prática a gente saiba que não seja assim, né? Mas potencialmente a gente pode fazer uma combinação disso aí indefinidamente. Tem uma ilustração aqui com vários personagens importantes, bem ao centro aqui, o Incandenza, que é uma espécie de alter ego do próprio Foster Wallace. Por quê? O Foster Wallace também foi tenista durante a juventude, e tenista dos bons, né? Dos bons, segundo consta. O Hall é dos melhores, o personagem, é inteligentíssimo também, como Foster Wallace era, tem interesses na área de matemática, especialmente na área da linguagem. O Hall tem uma obsessão por dicionários, então tudo que é palavra que perguntam, assim, desconhecida, ele diz, olha, na 5ª edição do Oxford, de tal ano, o verbete tal significa tal, né, e dá a definição inteira do verbete lá de cabeça. E a gente sabe que o Foster Wallace era meio assim também, justamente porque a gente tem relatos disso nos ensaios do Wallace, que em casa eles tinham umas brincadeiras, assim, que eram dessas fissuras linguísticas, assim, é desse nível. Bem ao centro, você tem aqui o Jim, né, com a cabeça explodida aqui, né, diante do micro-ondas. Você tem essa personagem aqui, que é a Madame Psicose, que é uma personagem genial, e aí várias, né, as irmãs siamesas, aqui o Mario Incandenza, e assim por diante. Esse aqui provavelmente é o Mahat, né, um cadeirante terrorista, genial também, não tenho tempo de explorar cada um deles. Falarei um pouquinho só do Mario. O Mario Incandenza, pessoal, junto com o Mahat, são os personagens mais, assim, e o Don Gately, né, para falar aqui em 3 que são, assim, fantásticos no nível moral. O Mário, ele nasceu prematuro, então ele nasceu com algumas deficiências, né, mas ele é sempre retratado como uma pureza angelical,
Assim, o Mário é sempre aquele que é considerado, ele é o incapaz de mentir, entende? O Foster Wallace, imagino que o Adrian vai falar bastante a respeito disso, ou alguma coisa a respeito disso. O Wallace sempre se preocupou muito com as questões que envolvem a identidade e a alteridade, né, o modo como nós nos relacionamos com o outro no nível ético, chegando a um tipo de alteridade radical, né, o Isto é Água traz muito isso, dessa alteridade radical, a ponto de muita gente dizer, tente viver uma semana como o Wallace recomenda lá no Isto é Água, e você se destrói emocionalmente, porque você se envolve com o outro a tal ponto que você destrói a si mesmo. O Mário em Candenza é assim, né? O Mário, ele é irmão do Hall, né, e do Oren. O Oren eu não vou falar muito, o irmão do Hall, ele é daqueles caras que diz assim, ele estava conversando um dia com o Hall e pergunta assim, viu, como é que a gente faz para saber se você olha para uma pessoa e você vê que ela está bem, mas você enxerga lá no fundo do olho dela que ela não está bem, só que você não pode chegar e perguntar isso para ela, senão ela não vai ficar bem. Como que a gente faz daí? Então, veja o nível de preocupação com o outro que o Mário tem, entende? Ele está sempre, assim, quietinho na dele, mas ele tem um olhar, assim, que desnuda o outro a ponto de quase que enxergar a alma. Por isso que eu digo, assim, não é à toa que eu digo que ele é um personagem angelical na definição técnica mesmo, né? Se você pega não precisa acreditar nisso, né? Mas se você pega a definição de anjo e trazer isso para a construção de um personagem, você enxerga o Mário nessa construção. É um personagem que é tão preocupado com o outro, que como que enxerga a alma do outro com uma precisão impressionante. E daí eu vou para a parte engraçada aqui, pessoal, porque eu disse para vocês, né, eu estou finalizando um artigo relacionando o Kafka com o Foster Wallace, e um dos tópicos é analisar o humor dos dois. Daí eu criei essa aba aqui para comentar um pouquinho. O Kafka, né, todo mundo conhece, tá aqui. O Wallace escreveu um ensaio sobre o humor do Kafka, alguns comentários sobre a graça de Kafka, e daí continua, não lembro o resto do título. Ele diz assim, o meu argumento é que a graça de Kafka depende de uma espécie de literalização radical de verdades que tendemos a tratar como metafóricas, tá? Ou seja, o que o Wallace percebe no Kafka é que aquilo que é engraçado em Kafka é engraçado de um modo diferente do que é para nós hoje em dia, a ponto do Wallace dizer, olha, o norte-americano médio não vai conseguir em breve entender mais o humor do Kafka. Daqui a pouco ele vai ficar sem graça porque as pessoas não vão entender o que é de verdade um riso, de verdade. Ele diz assim, olha, nós entendemos hoje em dia que entretenimento é algo confortável, né, que nos mantém rindo, assim, de modo aberto e livre, assim, ficando benzão. O Kafka não é assim. É incrível que quando a gente tem notícia de quando o Kafka leu o primeiro capítulo do Processo para os seus amigos, diz que os amigos se partiam de dar risada. Então, a gente fica imaginando que entonação que ele deu para aquilo lá e tal. E daí, o que eu fiz, o que eu estou fazendo nesse artigo que eu estou terminando já? Eu selecionei várias passagens do Graça Infinita, em que aparece esse humor que o Foster Wallace aponta no Kafka, mas que aparece nele, no Wallace, no Graça Infinita, que são exemplos em que você percebe isso aqui, um humor que ao mesmo tempo é trágico e que, porque é literal, você acha aquilo engraçado, mas é uma graça diferente, não é aquela graça libertadora, é uma graça meio constrangedora, entende? Nesse caso do Lyle aqui, não é tão constrangedor assim, pelo menos não nesse nível que eu estava falando. O Lyle é um personagem fantástico, aqui encontrei essa ilustração dele na internet, ele é o guru da academia, tá? Isso é para exemplificar como o Wallace é literal também, como o Kafka é, né? Segundo ele mesmo aponta. E daí, eu vou citar um trechinho aqui do romance, peço licença para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou abrir ali na página 133. Diz assim, tem uma academia, então, de tênis ali, né? Os jovens ficam o dia inteiro, quando não estão jogando, estão fazendo exercícios. Daí tem lá o guru, né? Que é, assim, geralmente, assim, aquele discurso bem autoajuda, mas
de fato, com uma profundidade tremenda. E grande parte do Graça Infinita é mostrar que os clichês acabam se mostrando absolutamente verdadeiros. E, nesse sentido, o Lyle começa sendo despretensioso e termina de modo, assim, com uma sabedoria tremenda, mas é só lá no final que você dá o devido valor para o Lyle. Como que ele é apresentado para nós, eu vou ler aqui, peço licença para vocês. Um guru lubrificado está sentado em iógica posição de lótus, trajando elastano e uma regata. Ele pode ter uns 40 anos. Está sentado em posição de lótus sobre o porta-toalhas, logo acima da máquina para ombros da sala de musculação da academia de tênis Enfield. Discos de músculo projetam-se dele e se emendam de modo que ele quase parece um crustáceo. Tá? Daí eu vou pular um pouquinho. Esse guru vive do suor dos outros. Essa expressão aqui, normalmente, é uma expressão que a gente ouve, né? A pessoa vive do suor dos outros. A gente entende de modo metafórico. Mas como o humor, tanto de Wallace quanto de Kafka, é literal, ele continua. Esse guru vive de suor dos outros, literalmente, dos fluidos, né? Sais e ácidos graxos. Ele é como um louco de estimação, uma tradição na academia. Você faz tipo umas séries de supinos, umas flexões de perna, uns abdominais inclinados, retos, fica bem laqueadinho de suor. Aí, se você deixar ele te lamber os braços e a testa, ele te transmite alguma pepita da sabedoria de um guru fitness. A preferida dele, por um tempão, foi: e o Senhor disse que o peso que puxais não exceda vosso próprio peso. E assim vai. Então, é só para exemplificar aqui esse humor literal no Lyle, aqui, né, o sujeito que vive do suor dos outros. Quando eu li isso aqui, caramba, né, dei muita risada, mas, enfim, eu sou suspeito. Esse outro evento aqui, né, um outro episódio, que é do coração roubado, né, uma expressão que, de novo, né, você escuta, assim, de modo metafórico, né, roubou meu coração e tal. Daí, é uma notícia de jornal que está na página 148, eu vou pedir licença de novo para vocês, para ler um trechinho, para vocês ficarem com vontade de ler o romance, tá? Tem muitas passagens engraçadíssimas como essas aqui. Então, é uma notícia de jornal em que fala a respeito de uma mulher que recebeu um coração como esse aqui, né? Um coração mecânico, e ela levava esse coração na bolsa. E daí acontece o seguinte: a portadora do coração artificial externo, a marca tal, lá de 46 anos, estava ativamente olhando vitrines na elegante Harvard Square de Cambridge, Massachusetts, quando um trombadinha travestido, um viciado em drogas, com uma ficha criminal conhecidíssima dos administradores da coisa pública, trajando um bizarro tomara que caia de festa, salto-agulha, um esfiapado boá de plumas e peruca castanha, brutalmente arrancou da desatenta mão da mulher a bolsa que lhe sustinha a vida. A ativa e alerta mulher perseguiu a trombadinha enquanto pôde, lamuriosamente gritando aos passantes as palavras: segurem aquela mulher, ela roubou meu coração. Na elegante calçada repleta de gente fazendo compras, aparentemente gritando repetidamente: ela roubou meu coração, segurem aquela mulher. Em resposta às suas lamúrias, tragicamente, os equivocados passantes e populares meramente sacudiam a cabeça, olhando de um para o outro, com sorrisos cúmplices diante do que ignorantemente deduziam ser mais um relacionamento alternativo que ia para o vinagre. Daí 2 policiais se olham e dizem: acontece toda hora isso aí. A mulher, de fato, teve o coração roubado, literalmente, e esse é um exemplo, né, do humor literal dos dois. E a gente tá vendo, ela morreu na sequência, evidentemente, né? Um evento absolutamente trágico, mas cá entre nós, né? Quase que impossível você não dar uma risadinha. Da mesma forma como esse evento aqui, cheirinho delicioso, tá? Por quê? Já expliquei como que aconteceu, né? A morte do pai, do Jim Incandenza, e esse aqui é o Hall. Foi o primeiro que encontrou o pai lá na cozinha. Então, ele chegou perto da hora do almoço, morrendo de fome. Entrou devagarzinho na cozinha. Quando entrou, ele está confidenciando isso aqui para o terapeuta dele e para o irmão dele também. Ele disse: olha, eu preciso dizer uma coisa, mas eu não aceito, não sei se eu digo, tá tanto tempo que eu estou guardando isso, o que é?
mas alguma coisa ali estava com um cheirinho delicioso. Eu preciso dizer que eu pensei nisso. Tá? E é claro, você está diante do corpo do teu pai ali, né, com os miolos todos ali em uma condição evidentemente horrível, e ele disse, mas eu não posso deixar de dizer que o cheirinho estava delicioso. Olha que tipo de humor, então, o Kafka e o Wallace colocam nas suas obras. Né? É desse tipo de humor, vai dizer o Wallace no ensaio lá sobre o Kafka. Assim, para o qual, cada vez menos nós estaremos preparados, porque a nossa concepção de humor está associada a entretenimento, e entretenimento para nós é alguma coisa que passe o tempo e nos deixe felizões, entende? Sendo assim, pessoal, eu vou fechando a minha fala para passar para o Adrian aqui, desejando a vocês muito mais do que sorte, né, como ele diz lá no Água, e recomendando, né, leiam, todo mundo que lê, o meu não está tanto assim, mas a gente sempre enche de post-its assim, tem muita coisa interessante aí, né, então eu paro de falar aqui e passo a bola para o Adrian, na esperança de que vocês estejam me assistindo ainda. Oi, Diego. Muito fantástico, Diego, a tua apresentação. Eu queria comentar algumas coisas rapidinho sobre isso, né? A gente faz diferente, né? Como a gente fazia na UEPG, a gente fazia muito mais... Um passava a bola para o outro mais rapidinho, assim, apesar de a gente falar um monte também. E eu até fiz algumas anotações aqui rápidas, né? Sobre a tua fala. A ideia do Graça Infinita, né, do Infinite Jest, a tradução, né, Graça Infinita é algo a se pensar sempre, né, eu acho muito legal essa tradução Graça, mas tem gente que não gosta, né, tem gente que fala que tinha que ser outra coisa e tal. Infinite Jest vem do Shakespeare, né, o Shakespeare tá falando, ó, esse cara aqui, antes, o Hamlet tá falando, esse cara aqui segurando o crânio lá, fala, esse cara era de um humor infinito, ou de uma graça infinita. E aí, Infinite Jest. Piada em Portugal é a ideia de humor, então deu certo no português de Portugal, e para nós aqui, de alguma forma, o Caetano encontrou essa saída como graça, que é muito legal. E é interessante pensar no Infinite Jest, eu venho assistindo todas as entrevistas, né, do David Foster Wallace, venho tentando, num processo de tradução de alguns trechos dele também, e ele fala, né, não só naquele filme, mas ele realmente fala que ele era viciado em televisão, que ele não conseguia fazer nada se tivesse uma televisão perto dele, então tanto é que ele não tinha mais TV. Isso me lembra, né, essa ideia de um filme dele não conseguir mais passar. No filme, né, que existe sobre ele, do The End of the Tour, ele uma hora está assistindo TV, e ele está assistindo qualquer coisa que está passando na TV, né? Isso me lembra um cunhado meu, Mário, também é o nome, que também assistia toda e qualquer coisa passando, assim, né? Essa luz aqui. E aí, me parece que a obra Infinite Jest tem tudo a ver com essas questões que estão perpassadas nessa teoria que a gente consegue pegar de como que o David Foster Wallace escreve, né? A morte dentro de um micro-ondas, né? Você pode perceber que o micro-ondas é como se fosse uma televisãozinha também, que você quer assistir a comida e você deseja algo que está lá dentro, né? Então é interessante, é muito, muito, muito interessante isso, tudo que você falou. A minha fala, pessoal, eu vou agregar ao Diego, comentando sobre o livro, né, os ensaios, e tudo num sentido assim, de que todas as referências em geral que eu vou falar são mais ou menos esse estilo de vida americano, né? O Caetano Galino tem lá um ensaio sobre o David Foster Wallace falando assim, esse é um tipo de tristeza, um tipo americano de tristeza. Mais ou menos isso que a gente quer dizer, que a gente quer falar aqui sobre. E eu vou apresentar também para vocês um negócio que eu fiz no Prezi, aí o Diego vai me falando se está dando certo. E eu fiz bem simples também. Deixa eu ver aqui, Diego. Uhum. Beleza. Aqui, ó. Vejam se tá. Uhum. Tá? Ficou perfeito, já tá
bem claro aqui para nós. É ótimo. Então, a ideia do David Foster Wallace com sua literatura, né, é essa ideia das fronteiras, né, que confunde a literatura e a vida. Porque você veja, essa pessoa, David Foster Wallace, você assiste as obras, as entrevistas dele, ou as leituras que ele fez várias leituras em frente a públicos, né, várias. E vários textos que nós lemos aqui, às vezes com seriedade na tradução, né, que são traduções ótimas, assim, muito, muito boas, né. O livro do David Foster Wallace, esse Ficando Longe, do fato de já estar meio que longe de tudo, as traduções são do Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again, né. Diz aqui que é da Harper's Magazine, mas na Harper's Magazine saía menor os textos do David Foster Wallace, assim como saiu menor o Infinite Jest. O Infinite Jest tinha por volta de mais 400 páginas. E aí foi cortado, né? Ele e o editor cortaram, porque estava demais de grande, assim, imenso demais. Essas fronteiras aí, você vê ele na leitura, quando ele está lendo, algo que às vezes para nós está parecendo assim meio triste, meio melancólico, em geral as pessoas estão rindo. E ele de vez em quando ri. Né? Isso me deixou muito... Você veja, isso aqui tá, assim, é muito tragicômico. Uma linha tá triste, a outra, alguém está dando risada na plateia. Em alguns momentos, ele até comenta sobre. Ele fala, a mais famosa, né, no áudio do Isto é Água, em que as pessoas aplaudem em um certo momento e dão risada, e ele comenta, olha, isso não é para dar risada. Isso não é não é de se aplaudir, não é de se dar risada. Em alguns momentos ele faz isso também em outras falas. Isso foi me deixando meio, olha só, o que esse cara quer dizer, o que ele está com toda a literatura dele e tal. Então a minha fala aqui, pessoal, vai ser sobre eu vou fazer uma pequena voltinha e vou voltar no David Foster Wallace, com questões americanas desse processo que confunde literatura e vida, e que mostra um David Foster Wallace de alguma forma agoniado, angustiado, e ele em si como saída, ironicamente como saída, muitas vezes assim, para quem conhece a história dele, né? Numa das falas últimas, né, numas outras de entrevistas sobre o David Foster Wallace, não com ele, né, no final uma pessoa comenta, né, olha, por que o que aconteceu com ele, né, para ele ter feito o que fez, né, no fim da vida. E em entrevistas ele falava assim, eu me sinto muito culpado, como nós nos sentimos muitas vezes no mundo acadêmico, de estar tendo diversões. Eu me sinto culpadíssimo de estar assistindo televisão ou fazendo outras coisas porque eu não estou produzindo. E ele fala, olha, eu não queria, me sinto culpado de não estar escrevendo. E aí o entrevistador dele, famosíssimo entrevistador nos Estados Unidos, fala, você não fica pensando sobre o que escrever? Você só você só sente falta de escrever, não sobre o que escrever? Ele fala, não, eu tenho sempre sobre o que escrever. E aí o pessoal fala na outra entrevista que eu estava comentando sobre uma possível ideia de que ele tinha se esgotado. Mas isso é meio muito, muito estranho, né? Uma pessoa como David Foster Wallace se esgotar pelo aquilo que eu gostaria de dizer aqui para vocês hoje, agora, nesse momento, de uma forma bem resumida. É mais ou menos assim, a gente já resumiu em 6 meses, no último curso que a gente deu sobre David Foster Wallace na UEPG, eu e o Diego, e aqui eu vou resumir ainda mais os últimos encontros em alguns minutos, né? Então é uma tarefa difícil, mas vamos rapidinho. Eu vou falando com vocês aqui e vocês vão comentando. Deixa eu ver aqui. Não sei se está indo para vocês aí. Primeiro, nós assistimos do David Foster Wallace, no curso sobre ele, esse filme do Hitchcock, que chama-se Festim Diabólico, de 1948, né? Em que eles estão falando sobre a ideia nietzschiana, né, de super-homem. E aí tem esse trechinho aí bem controverso, né, para quem estuda Nietzsche e para quem estuda esse filósofo. Toda essa obra, esse filme, é um filme muito famoso do Hitchcock,
que é um filme em plano sequência e tal, né, que conta histórias, uma história bem bacana, assim, bacana no sentido de ficção, né, mas uma história bem complicada, baseada numa história real de duas pessoas dos Estados Unidos, dois meninos, que resolveram, por bem, assassinar um outro num sentido de leitura existencialista. Eles estavam lá lendo os existencialistas e tal, e percebendo, olha, já que nada existe, já que tudo é uma convenção, eu posso criar as minhas leis, eu posso criar o que eu quiser, e eu acho que aquela pessoa deve morrer, e eu, como eu sou um ser superior, eu sou além do bem e do mal, eu posso sobreviver. E nesse filme eles têm discussões bacanérrimas, assim, muito bacanas de você ver, de você ver os pontos sobre isso. Tudo isso está num livro, né? A gente usou na teoria porque o nosso curso na UEPG era sobre o Nietzsche, niilismo e o David Foster Wallace como uma certa saída desse niilismo. Tá tudo no livro do Friedrich, do Nietzsche, né? Além do bem e do mal, essa primeira parte. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que por um certo momento, né? Em alguns espaços-tempos da nossa era aqui, ocidental ao menos, né, e isso com certeza de forma humana, às vezes a gente não vê sentido nas coisas. Né? A gente vê, poxa, mas tudo foi inventado, tudo foi criado e tal, e tal. Então eu recomendo esse filme até para vocês assistirem do Hitchcock. No filme, o que acontece? Tem duas pessoas que se acham muito superiores e tal, e eles assassinam outra pessoa e guardam o corpo dentro de uma espécie de baú, e eles convidam todo mundo para uma festa e almoçam e jantam em cima desse baú. E aí eles têm discussões filosóficas bacanas, assim, de você assistir sobre toda essa questão de não sentido na vida. Isso lembra muito Dostoiévski, né? O Raskolnikov no Crime e Castigo, se não há castigo, não haveria crime, né? E o Raskolnikov pensa lá que vai... vou matar aquela velhinha lá, que ela tem dinheiro, e eu sou um estudante aqui, eu preciso desse dinheiro, e eu tenho muito mais valor na sociedade, e tal, porque nada existe. Né? Se não existe nada, então eu posso criar as minhas leis, aquela coisa toda do existencialismo. Então a gente tem esse período, né, e eu passo aqui para outra questão, para provar um pouco mais o meu ponto, né, que é esse quadrinho, né, está dizendo assim, né, é um cara, alô, é o Diário de Notícias, me passe para o departamento de obituários. Quero comunicar um erro, eu não estou morto. Esse quadrinho é de um gênio dos quadrinhos dos Estados Unidos, chamado Pincus, Will Eisner. E esse personagem aí é o Pincus. Se vocês quiserem todas essas referências, pessoal, eu posso passar para vocês, né? O Will Eisner é um escritor que, ao mesmo tempo, universal, assim como o David Foster Wallace, assim como esse livro do Hitchcock, o filme do Hitchcock, assim como toda essa ideia, mas, ao mesmo tempo, totalmente americano. O livro dele, um livro famosíssimo, que tá essa passagem aí, chama-se Nova York, A Vida na Grande Cidade, se eu não me engano, na tradução. Eu tenho essas obras todas no original, então, às vezes, eu não lembro a tradução exata, mas com certeza deve ser essa. Essa obra é de uma pessoa, essa figura aí, parece um filme quando você assiste, né? O Will Eisner passa a ideia de que um cara que está sempre querendo não aparecer na vida, ele trabalha passando roupas, fechado num quarto o dia inteiro. E ele vai embora e ele fica em casa todos os dias assistindo TV. E um dia ele acorda de manhã e ele percebe no obituário que ele está morto. E quando ele chega no trabalho dele para trabalhar, alguém já viu a notícia e já tem uma pessoa trabalhando no lugar dele. Ele volta para casa, quando ele volta em casa, alguém já tirou a porta, mudou a fechadura, e ele já não pode mais entrar lá dentro. E os documentos dele estão lá e tal, e ele fica vagando pelo mundo, não existindo. Né? Toda essa ideia de você estar sozinho, né? E como o David Foster Wallace vai falar nos ensaios dele, nós estamos sozinhos como se estivéssemos dentro do mar, né? Nós estamos no oceano e o mar é o nada primordial. É mais ou menos isso que ele vai falar, olha, é isso que a gente tem.
Tudo isso vai se ligar, né, tudo isso que eu estou falando aqui, vai se ligar à obra do David Foster Wallace como saída, como uma possível saída aí, né, dificílima, talvez, né, para esse nosso pensamento, às vezes, que está acontecendo muito hoje em dia, né, de não sentido das coisas, com a quarentena, com pandemias, com coisas assim, com pessoas morrendo, com pessoas não ligando para outros que estão morrendo, e coisas, e ideias assim. Eu sempre pensava numa pequena passagem, rapidíssima, assim, do 1984, o Evanir talvez lembre, que o Winston lá, ele me parece que ele chuta uma mão que está caída, assim. É uma passagem muito rapidinha, e eu fiquei horas pensando naquela passagem, né, quando eu li adolescente ainda o livro, de 1984, do George Orwell, e eu ficava pensando, eu acho que esse cara não tem mais humanidade, está cada vez mais um soldadinho, né, que ele é o coletivo, e não é mais o indivíduo, porque a gente precisa ser coletivo, mas não perder as nossas individualidades. Tudo isso é para mostrar, chegamos nesse ponto aqui. O Watchmen, não sei se vocês lembram, né, o Watchmen é um quadrinho extremamente também universal, ao mesmo tempo que americano, totalmente americano. Ele é escrito pelo Alan Moore. Os mais puristas, assim, dizem que a gente não pode chamar de quadrinhos, a gente tem que chamar de romance gráfico, né? E é um quadrinho que eu li também na adolescência, e eu gostei muito, sem querer, assim, um amigo comprou, e ele tinha lá, eu comecei a ler, e falei, pô, cara, isso aqui tá fantástico, isso aqui. E esse personagem, ele mostra mais ou menos, em um certo trecho lá, que às vezes passa batido até pela gente, o que eu tô querendo mostrar aqui. Essa ideia de que muito explorado, de que as coisas não têm sentido e você não precisa mais seguir regras e todas aquelas coisas lá, que depois o David Foster Wallace pode nos ajudar com isso, pode ajudar a gente com essa nossa com esse tipo de tristeza, talvez arremedado do americano, ou talvez originalmente brasileiro, né? O que está acontecendo nessa cena aqui, como eu disse, eu só tenho eles em língua inglesa. Esse personagem é um personagem extremamente pessimista que narra vários trechos desse quadrinho chamado Watchmen, que é um quadrinho que se passa também numa distopia, né? Aí, e são heróis, e uns heróis decadentes e tal, e tudo é muito decadente. E esse cara, ele é como se fosse um justiceiro, assim, né? E o nome dele é Horst-Check, que é exatamente o nome do psicólogo, né, da área da psiquiatria, que inventou essas figuras da máscara ali, né, que descobriu isso, né, que as pessoas olham esses desenhos, falam o que estão vendo, e os psiquiatras, psicólogos conseguem descobrir o que essa pessoa, qual o sentimento dessas pessoas, o que está acontecendo e tal e tal. Então ele se veste dessa forma. Ele vai, numa certa cena, no quadrinho, ele descobre que um cara abusa de crianças, pega menininhas, menininhos, abusa deles, os assassina e os entrega para cachorros famintos, que ele deixa famintos de propósito. Então ele vai lá e ele vai fazer a vingança, né? E você fica irritadíssimo, né? Você fica cheio de raiva com essa pessoa, com esse monstro que está matando as pessoas e tal e tal. E ele mata tudo. Ele mata o cara e coloca fogo na casa. E ele fala exatamente o que ele diz assim, né, cheio de sangue ali, ele ficou na rua assistindo a coisa queimar. Ele imaginou, né, os torsos, essa parte de cima, né, sem os membros, né, caindo sem os membros, né, os peitos se enegrecendo do fogo, né, as barrigas explodindo, né, tudo, e ele ficou por 1 hora assistindo tudo. E aí, pessoal, aí tem mais uma passagem, eu vou aqui, só para explicar mais um pouquinho para a gente chegar aí depois. Ele faz todo um discurso dizendo assim, olha, eu vendo aquela fumaça subindo, e eu olhei para o céu, e entre aquela fumaça toda cheia de gordura, né, eu não vi Deus. E aí chega essa ideia de Deus, que eu estou falando aqui como sentido, né? O sentido das coisas. Para nós, assim, se for, nesse sentido aqui, Deus é o sentido das coisas, ele não viu. E aí, ele está
realmente fazendo o teste de Rorschach, ele está contando isso, né, para um psicólogo dentro da cadeia. E ele fala assim, olha, não é nós que matamos as pessoas, não é Deus, não é o sentido, não há sentido em uma pessoa assassinar criancinhas e dar para os cachorros comerem. Não há sentido em eu ir lá matar essa pessoa e queimar tudo e tudo isso. Não é Deus que faz isso, somos nós. E aí ele fala essa frase aqui, nós estamos sozinhos, there's nothing else, não há nada mais. E termina com um quadro totalmente preto aqui, no vazio, né, sem desenho algum, né, que dificilmente você veria num gibi, né, assim, né, num quadrinho, num romance gráfico. E a frase que está aqui é justamente a frase famosa, né, do filósofo do Nietzsche, que diz para a gente não combater, né, não batalhar com os monstros, né, com medo de se tornar monstros. E se você, de alguma forma, encara o abismo também te encara. Isso tudo nos deixa assim numa forma, poxa vida, mas o que é que está acontecendo? Que mundo é esse? Né? Que mundo é esse sem sentido? Que mundo dificílimo de viver, de conviver, né? Eu lembro muito da parábola do louco, né, do Nietzsche, que está lá na Gaia Ciência, que ele vai falar assim, que sai um louco correndo e fala assim, com uma lanterna, e é dia, ele chega lá com aquelas lanternas e ele vai falar assim para todo mundo, onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus, e encarem Deus como sentido, onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus, e todo mundo ali já não vê sentido mais em nada, e ficam brincando com ele, olha, tá lá fora, tá, vai ver se está na esquina e tal. Aí ele fala, olha, e ele dá um discurso belíssimo, né? O Nietzsche era um grande poeta, né? Talvez, né, o grande poeta da literatura alemã, né? Se não fosse filósofo também, né? E aí ele fala, olha, quem com uma esponja apagou o horizonte fomos nós, somos nós. Deus morreu e os assassinos somos nós, só nós. Né? E é por isso que nós vivemos agora numa escuridão sem sentido, exatamente como aquele quadrinho ali, e é preciso, então, acender lanternas mesmo de dia. Essa lanterna, mesmo de dia, dentro da escuridão, pode ser encontrada num processo de literatura e obra, né? Literatura e vida, né? quando as duas coisas se conectam, ou a arte e a vida, né? Em obras literárias, né, que fazem isso, que de alguma forma demonstram isso. Olha, isso aqui eu estou vivendo. Né? No Northrop Frye, né, aquele canadense, né, às vezes ele comentava assim, olha, para o Homero, talvez, quando ele fala que o sol nasceu, não é que ele é uma metáfora. Talvez para ele, realmente, o sol tenha nascido. Né? E porque não se tinha tanta ideia, né, de que a Terra é redonda, o Sol, tudo está acontecendo, ao menos até onde eu estudei, né, que a Terra era redonda. Aí, pessoal, nós temos esse autor, David Foster Wallace, com todo um processo complicado de leitura, né, os livros não são fáceis, a leitura não é fácil do David Foster Wallace. São ensaios longuíssimos, cheios de possíveis coisinhas ali ou lá e tal, mas são, assim, para alguns, né, deliciosos de ler. São fantásticos, você fica lendo e tal. Eu estava lendo sobre um relato da Max Sweeney, uma revista que ele publicou, que é pequenininha, assim, que as pessoas falam, assim, olha, essa revista publicou uma vez o David Foster Wallace. Né? E um cara relata assim, olha, meu pai, ele estava lendo essa revista um dia, e ele nunca lê, né, mas ele estava lendo, e ele pegou e colocou assim na minha frente, isso nos anos 90, e falou, isso aqui é a melhor coisa que eu já li na vida. E era um ensaio do David Foster Wallace. Então, assim, você tem esse jeito de escrever dele, que de uma sinceridade gigantesca, e que isso foi o que me trouxe, né, especialmente, particularmente, para ler o David Foster Wallace, porque eu gosto muito dessa ideia de tentar ser sincero, dessa busca da sinceridade na escrita. E tudo isso se deve a isso, que você encontra pessoas que têm, como o Miguel Sanches Neto falava, né, diferentes frequências.
né? O Miguel Sanches uma vez explicou para a gente de uma forma fantástica a ideia da frequência da leitura, assim, né? Frequência não no sentido de você estar frequentemente lendo, mas frequências como se fossem rádios, assim. Olha, você está nessa frequência, você pode estar naquela e tal e tal. É isso que às vezes diferencia alguém estar lendo obras assim, que talvez sejam mais populares ou outras obras mais difíceis e tal, né? Ulisses, do James Joyce, como o Diego falou, é um livro também assim, que você tem que ficar guardando, né? Eu li o Ulisses junto do Caetano Galindo, foi muito bacana a leitura, né? Eu lembro que a gente tinha que lembrar de coisas assim, não, mas isso aqui ele tá mancando, porque 300 páginas atrás ele bateu o pé, então foi isso e tal. Então, todo esse processo, assim, é necessário também ter uma sinceridade quanto à sua leitura, né? E a gente vai passar agora pro David Foster Wallace, né? Que é esse livro aqui, eu acho que vocês estão me vendo, né? Eu tô com todos os outros aqui que eu citei e acabei não mostrando. Deixa eu só tomar um golinho d'água. O David Foster Wallace tem essa frasinha aí que eu mostrei, é uma coisa engraçada, eu já vou tirar porque parece uma coisa meio estranha, meio feia, né? Vou começar falando sobre isso, né? No primeiro ensaio dele, ficando longe do fato de já estar meio longe de tudo, nesse livro aqui, que saiu na Harper's como a Ticket to Fair, um bilhete, né, um ingresso para entrar na feira. Vocês vejam, ele está falando, essa é a piadinha, né? Uma pilha de roupas na minha cadeira durante o dia, uma pilha de roupas durante as 3 da manhã, né? Então virou ali um monstro quase. E isso ele vai falar nesses ensaios aqui. Eu vou pedir para vocês para mostrar, para ler também, como o Diego falou, né? E o Diego vai me falando das horas aí. Esse livro aqui são ensaios reunidos do David Foster Wallace. E você imagina um escritor... e aí, pessoal, eu vou tautologicamente tentar mostrar o meu ponto aqui, que é o ponto que o David Foster Wallace vai dizer que tudo depende da nossa atenção. E que a gente é o rei, né, dessa atenção. Pode ser pequena coisa, mas para a gente é tudo, né? Pode ser que todo mundo seja rei da sua própria atenção. Que seja muito normal isso, né? Tudo totalmente igual, que a gente não seja nada especial, né? Há muitos... Eu me lembrei agora de uma história aqui que fala sobre isso, mas um dia eu conto para vocês da literatura hindu, né? É muito bacana, que fala assim, olha só, a gente é só a gente mesmo, mas a gente é tudo que temos, né? Somos o que há de melhor, né? Apesar de, né, não dar para escolher nada. E ele no título, ficando longe do fato de estar meio que longe de tudo, nesse primeiro ensaio, que dá nome ao livro, ele é enviado para Illinois, nada glamouroso, no sentido assim, olha, a gente vai lá para as costas, né? Uma vez eu tinha um aluno americano, né, eu dei aula em colégio internacional, e ele falou assim para mim, olha, isso aqui é legal, uma costa, outra costa é legal, Chicago no meio e Las Vegas. Não tem mais o que você fazer aqui, tal, tal. Achei tão engraçado aquilo dele falar, falei, poxa, olha só. E ele é mandado para uma feira rural, né? Mais ou menos como se fosse a IFAP em Ponta Grossa, né? Eu moro lá na vila onde a IFAP é bem pertinho, morava, né? Bem pertinho, eu ia na IFAP várias vezes, porque eu não tinha nada o que fazer lá, né? E eu ficava vendo coisas que não me faziam nenhum sentido. Eu ficava lá olhando, né, tratores gigantes e tal, eu não conseguia comprar nada, fazer, mas eu estava passeando lá e tal. E ele é enviado para esse local para escrever sobre. E pode ser que muita gente escreveria de uma forma assim, né, poxa, ó, isso aconteceu, tal, entrevistei tal pessoa, e tal. Mas o David Foster Wallace não. Ele escreve um ensaio longuíssimo, que o ensaio completo mesmo sai no livro, né, Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again, que é o nome do ensaio que ele fala sobre um cruzeiro que ele passa, que está aqui também nesse livro. E aqui, na Harper's Magazine, que é uma revista famosa que contrata ele para escrever isso, ele manda metade. E na Harper's Magazine é engraçado, tem umas fotos, eu até coloquei as fotos aqui. A capa desse livro aqui são das fotos da Harper's Magazine, né? São desenhos aqui desse ensaio aqui, né? A Ticket to a Fair, ou a ideia, né, de ficar longe
do fato de já estar meio que longe de tudo, que resume bem o que eu gostaria de falar aqui, mais um pouquinho. Primeiro momento, ele vai falar o seguinte, na página 30, se alguém tiver com o livro aí, né, ele fala sobre a infância dele. E ele vai, no meio, assim, dele tá nessa feira, né, ele fala, olha só, ele vê umas crianças lá, ele fala, olha, uma das poucas coisas da infância, no meio oeste, que ainda me fazem falta, é a convicção bizarra, iludida, porém inabalável, de que tudo ao meu redor existia única e exclusivamente para mim. Serei o único a ter possuído a sensação profunda e estranha quando criança? De que tudo exterior a mim existia apenas na medida em que me afetava de alguma maneira? De que todas as coisas eram de alguma maneira, por via de alguma atividade adulta obscura, especialmente dispostas a meu favor? Alguém mais se identifica com essa memória? A criança deixa um quarto e agora tudo naquele quarto, assim que ela não está mais lá para ver, se dissolve numa espécie de vácuo de potencial, ou então é levado embora por adultos escondidos e armazenado até que uma nova entrada da criança no quarto ponha tudo de volta em serviço ativo. Será que era insanidade? Era radicalmente egocêntrica, é claro, essa convicção, e consideravelmente paranoica. Fora a responsabilidade que implicava, se o mundo inteiro se dissolvia e se desfazia cada vez que eu piscava, o que aconteceria se meus olhos não abrissem? Então, essa frasinha no final, né, é muito interessante. O que acontece se teus olhos não abrirem? O que acontece? Quantas vezes nós estamos, não, até metaforicamente, fechando os olhos para as coisas que estão na nossa frente, né? Então, isso, ligado aos processos de graça infinita, ligado a todos os outros ensaios, é algo que perpassa tudo, toda a obra do David Foster Wallace, inclusive ele mesmo, quando dando entrevista. Ele sempre está dizendo, se contradizendo, ele sempre está voltando, falando, não, peraí, eu pensei melhor. Não, isso aqui não. Olha, eu estou pensando aqui em algo inteligente para falar para você. Em alguns momentos ele fala isso para uma entrevistadora. Deixa eu ver se eu consigo pensar aqui algo que você vai gostar. Ele está sempre tentando se olhar através dos outros e estar naquele momento. Estou aqui. Isso nos ensina muito, 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 muito. Eu vou ler mais um trechinho, que é essa piada aqui, tá ligada, né? Que é isso quando criança. Eu não sei vocês, né, mas eu tinha exatamente esse pensamento quando criança. Eu achava que eu morava no show de Truman, né? Que quando William Bonner falava lá do Pará, dos Estados Unidos, da Holanda, e não existia nada, era uma mentira, que é só a vila onde eu morava ali que existia, e que, de alguma forma, tudo acontecia naquele mapinha pequeno ali, né? Aí ele continua falando na página 31 sobre criança, né? Ele fala assim, ó, e talvez por isso uma criança pequena tema tanto o escuro. Não tanto pela possível presença de coisas cheias de dentes escondidos no escuro, mas principalmente pela ausência de tudo que sua cegueira apagou. Para mim, ao menos com o devido respeito aos sorrisos indulgentes de meus pais, esse era o verdadeiro motivo por trás da necessidade de uma luz noturna. Então, o David Foster Wallace dormir quando criança com algo, com uma luz, né, mantinha, como ele vai dizer aqui, a luz mantinha o mundo nos eixos. Eu estava enxergando, eu estava conseguindo prestar atenção. Isso me lembra muitas coisas da nossa vida em geral, assim, né? Você veja, eu não curto muito ir ao mercado, né? Eu vou lá ao mercado, fecho, poxa, tem que comprar tal coisa, não é nada, como o David Foster Wallace fala, né? Não é nada sexy, né? Você está lá comprando 2 quilos de arroz, né? E pegando uma caixa desajeitada de vários leites para você não precisar voltar, né, comprar as caixas de leite e tal, tudo isso. Isso me deixa muito abstrato, né? Em geral, eu sou uma pessoa muito abstrata, pensando nessas coisas, aquela coisa toda, e eu sei que vocês também, como o David Foster Wallace vai falar, tem um monólogo na nossa cabeça e vocês estão conversando a todo momento, né? Eu dou aulas de inglês, né, às vezes tem uns listening, né, que a gente tem que ouvir e tal, listening, e assim, eu falo para as pessoas, olha, pessoal, esses listening aqui são muito difíceis, você tem que prestar muita atenção, mas a tua cabeça vai pensar numa coisa que você tem que comprar, ou no sapato teu que está sujo, que você tem que lavar na tua casa, coisinhas assim. Isso é completamente humano. Eu estar e vocês estarem lá no supermercado,
né, e não estarem bem lá, talvez seja essa metáfora da gente estar com os olhos fechados e as luzes não, e as coisas não estarem bem nos eixos. Porque o que a minha ideia toda aqui de falar é que o David Foster Wallace quer passar a todo momento a concepção de que nós somos os reis das nossas atenções e a gente precisa prestar atenção para estarmos ali. Se você não está bem ali com o teu filho, por exemplo, você está perdendo e está com os olhos fechados para o teu filho, para o teu namorado, para o teu amor, para o teu lugar e, na maioria das vezes, para você mesmo. Essa é um momento em que ele está olhando os porcos, né? Essa é uma foto original da feira em que eles estavam, né? E que foi alguém que tirou, não foi ele que tirou, né? E ele comenta como as pessoas tratam mal os porcos. Ele faz descrições enormes sobre os cavalos, né, tal e tal, sobre os bichos. E ele faz uma descrição sobre o porco. Ele percebe como os porcos estavam sendo maltratados. Ele fala, poxa, mas esse pessoal que vive aqui, nossa, esse porco que é por causa do tamanho de um carro, e fica tratando mal, o pessoal trata mal esses bichos e tal. Porque o David Foster Wallace, não sei se vocês, né, pesquisaram um pouquinho sobre isso, né, ele gostava muito dos animais, né. Na casa dele, ele deixava as portas abertas, né, assim, para os cachorros conseguirem passar um para o outro, passar de um cômodo para outro e tal. Ele sempre ficava pensando sobre isso, né, como no Pense na Lagosta, né, que é outra obra dele. E ele está falando sobre isso, e ele fala sobre a própria ironia dele. Ele fala assim, poxa, por que esses caras não estão nem aí com os bichos, estão tratando mal os porcos e tal e tal. E aí ele comenta exatamente isso. Então me ocorre que comi bacon ontem e que nesse exato momento estou louco pelo meu primeiro cachorro quente empanado. Eu estou indo rápido assim, só para dar mais tempo, senão não vai dar, né? E ele vai falar assim, poxa, mas eu acho que é irônico, é estranho eu estar pensando, eu estar querendo salvar esse porco, achando ruim com esses caras que eles estão sendo maltratados, ao mesmo tempo eu comendo bacon, né, comendo carne em geral. Em certo momento ele fala assim, ninguém quer saber como é feito um torresmo. E aí ele fala assim, olha, o fato é que esses agropecuaristas não enxergam seus animais como bichos de estimação ou amigos, apenas atuam no agronegócio do peso e da carne. Estão desconectados até mesmo aqui na feira, nessa ocasião autoconscientemente especial de conexão. Né? Eles estão desconectados. E o David Foster Wallace está conectado. Olha, eu estou aqui vendo esse porco. Eu estou aqui tentando vencer tudo, né? A minha vida, todas essas coisas de ficar muito abstrato, de me perder e de ir para aquele mundo sem sentido, que é isso que ele está brigando. A minha teoria, em geral, é que ele fica todo dia com a literatura brigando para não cair no que ele caiu. Essa, assim, eu preciso da literatura, eu preciso estar aqui, eu preciso escrever desse jeito, sincero, demonstrar que eu estou nesse local aqui, que escreve, eu estou aqui, eu estou sentado, né, no início do Disney Chess, eu estou aqui nessa cadeira e tal, e tal, e tal, para que ele não caia num mundo extremamente abstrato. E por isso que a ideia do humor do café é isso, porque ele não vai cair, eu acredito que você não vai ver jogos de palavras como o James Joyce faz, e ele comenta até sobre isso, né, nos ensaios, para ele não cair no mundo abstrato, para ele estar ali sempre, porque ele está brigando com ele mesmo. Está brigando com essa ideia de que algo está puxando ele para um mundo sem sentido. E é aí que a literatura nos salva. Em certo momento ele vai falar assim, olha, eu estou aqui brigando com isso, mas eu estou como turista. E nós, turistas, podemos nos dar ao luxo de cultivar nossos sentimentos ternos e defensores dos direitos dos animais com nossas panças cheias de bacon. Isso é muito bacana, porque ele também está se percebendo, olha, eu não quero ser a pessoa que vai salvar o mundo, sem também perceber que eu também faço parte de algo que o mundo deve ser salvo. Eu preciso também, de alguma forma, estar mais alerta sobre mim, sobre os outros, sobre todos os momentos. Eu vou dar uns pulos aqui, Diego, senão a gente não vai dar tempo. Só para você saber, são 3h18. Tá. Beleza? Tá, eu vou finalizar aqui, senão a gente falaria para sempre, como você também conseguiria falar
sobre o David Foster Wallace. No fim dessa feira toda, pessoal, e não é o fim no livro A Supposedly Fun I'll Never Do Again, mas é o fim na Harper's Magazine, na revista Harper's. Ele fala uma frase que, assim, resume todo ele. E essa ideia desse local. Ele fala assim: o verdadeiro espetáculo que nos traz aqui nesta feira, nos atrai aqui nesta feira, somos nós. Somos nós mesmos. Então, como a gente viu lá no Nietzsche, nos quadrinhos, né, de tudo aquilo que eu mostrei ali, que somos nós os culpados, também somos nós aqueles que vamos nos salvar. Também somos nós aqueles que encontramos sentido nas coisas. E é o que ele vai falar em certos momentos no Isso é Água, que de alguma forma resume também tudo que ele vai falar, né, na literatura. E na ideia de pensar na lagosta, ele vai nessa feira de lagosta, ele podia falar só sobre, olha, a pessoa come lagosta aqui, tá, desse jeito, é para a revista Gourmet, né? Vocês imaginem, né, o nome da revista é Gourmet, e sai aquele texto lá de alguém falando assim, pense na lagosta, na feira da lagosta, que elas são colocadas vivas na água fervente. A gente tem que ter dó ou não tem que ter dó disso? Né? E isso é muito, muito interessante, porque mostra o quanto ele está. Então, toda a obra, você não vai encontrar, muitas vezes, na literatura do David Foster Wallace, trechões, assim, poéticos, coisas assim, mas você vai dar risada, vai ficar, ao mesmo tempo, numa corda bamba, que é o nome, lá o primeiro nome, né, do Festim Diabólico, é corda, o nome em inglês, porque o pessoal pega uma corda e assassina, né, um outro amigo deles. E tem uma frase, juntando tudo, né, tem uma passagem no Zaratustra do Nietzsche que é exatamente de alguém andando sobre uma corda bamba, que é de fato a nossa vida em geral, né. E o Nietzsche vai falar assim, a humanidade é uma corda estendida entre o animal e a ideia do super-homem, né? E essa corda está sobre um abismo. Então, me parece que o David Foster Wallace fica andando em cima dessa corda, né, dizendo assim, eu estou aqui, eu sei que essa corda existe, eu estou aqui, eu preciso estar exatamente no momento, eu vou escrever. Em muitos ensaios ele fala, olha, David Foster Wallace, estou escrevendo isso aqui. Tentando de alguma forma dizer assim, olha, eu estou chegando lá a vida está aqui, e a literatura tenta sempre chegar lá, encontrar, né? A vida já é a literatura em potencial, que a literatura jamais consegue chegar, né? Ou às vezes ultrapassa, às vezes coisa, mas nunca chega de fato na coisa, né, em si, né? Já filosofaram tanta gente sobre isso. E o David Foster Wallace faz o máximo para chegar lá. E isso que encanta, isso que pode, de alguma forma, salvar, né, o David Foster Wallace. Aqui é salvar nós mesmos, né, salvar todo mundo. Aqui é ele numas fotos, numa raríssima foto, pessoal, no Kenyon College, né, onde ele deu o discurso Isso é Água. Eu escutei 500 mil vezes esse discurso. É uma coisa assim que me faz muito bem, me lembra as coisas, me faz assim, pensar muito sobre, né? Eu meio que às vezes sei decora, assim, fico falando junto com ele e tal, né? E o Diego também faz isso, eu tenho certeza. E eu vou parar aqui, senão não vai dar tempo. Já está acabando, vou passar a palavra para o Diego também. E se vocês quiserem conversar sobre isso, existe a David Foster Wallace Conference, vai acontecer no final do ano agora, em dezembro, ela vai ser toda virtual, eu converso, né, com o organizador lá, a gente já está conversando com o Diego para falar sobre isso. Se vocês quiserem participar também, apresentando-se lá, né, a gente fazemos um grupo, apresentamos o nosso trabalho, e é legal porque eles sentem muita vontade, assim, de ver a leitura dos brasileiros sobre o David Foster Wallace. Obrigado, pessoal. Valeu, Adrian. Pô, que bom, cara. Fantástico ouvir você de novo. Vou enviar aqui o formulário de novo, pessoal. Eu enviei às 3 horas em ponto e vou mandar de novo agora. Acabei de mandar. Foi muito boa a fala do professor Adrian, porque deu uma equilibrada, né, na minha fala inicial. Talvez para quem não leu ainda nada, talvez ficasse com uma imagem um tanto quanto distorcida.
se ficasse só com a versão bem-humorada que eu passei, né? Embora um humor diferenciado. Nós que agradecemos, Silvana, o prestígio aí de vocês. Só que, por outro lado, né, essa pegada niilista que nós apresentamos no curso de extensão, que bom, acabou dando uma equilibrada, e é exatamente isso. Até a professora Marina... Ok, fica à vontade, Silvana. Fiquem à vontade, pessoal, quem precisar sair aqui. Eu já vou abrir para perguntas ou comentários também. A professora Marina comentou ali, é muito isso mesmo, né? O Wallace, ele não alivia, não, né? Ele está absolutamente consciente dos problemas existenciais que são caros a todos nós. Ele não vai até esses problemas sem preparo. Ele é um conhecedor profundo de filosofia, ele conhecia muito de matemática, ele era um pensador no campo moral impressionante. Entendo eu, inclusive, que para os próximos anos a grande contribuição do Wallace vai ser no campo da ética. Quando você lê um Pense na Lagosta, que a Letícia analisou tão bem no TCC dela, né, é um tratado moral aquilo lá, que muita gente tem tatuado as frases que estão no ensaio Pense na Lagosta, que de fato você vai lendo aquilo lá, você vai se emocionando. Tem muitos trechos do Wallace que você vai lendo e você vai se emocionando. Por outro lado, você vai rindo. Por outro lado, você vai se deprimindo junto com os personagens. Nesse sentido, até a professora Silvana comentou no início, Graça Infinita é um livro muito pesado nesse sentido. Há muitos personagens depressivos lá no meio, que têm problemas de fato, problemas reais, que precisam de medicação e, ao mesmo tempo, se relacionam com a vida de modo tão pesado. Claro, vale tudo a pena ler isso aqui, mas a gente precisa ter autoconsciência dos nossos momentos também, para perceber se, às vezes, não é o livro certo para o momento errado, tá? Eu, nesse momento, particularmente, estou num momento muito bom para ler Foster Wallace, e tanto é que, na hora que o Adrian foi falando dessa pegada nihilista, eu fui me lembrando que, atualmente, eu já não estou mais com essa pegada, entende? Eu já estou olhando para um outro aspecto dele, que, para mim, agora está me dizendo mais. Mas, é claro, eu também tive minha fase nihilista, como todo mundo tem, né, de olhar ceticamente para o sentido das coisas, especialmente para o sentido da vida, e nesse sentido, né, nesse aspecto, melhor dizendo, o Foster Wallace, ele tem, assim, um personagem que diz sempre as coisas certas naquele momento, né? As melhores sacadas a respeito do Foster Wallace você encontra no próprio Foster Wallace. É o que eu acho sempre incrível. A mesma coisa acontece com o Fernando Pessoa, com o Jorge Luis Borges. As melhores sacadas a respeito desses caras você encontra nas obras deles mesmos, o que demonstra a autocrítica que todos eles tinham a respeito da sua própria obra. Eles eram capazes de teorizar e de desenvolver os seus próprios argumentos dentro da sua obra, não ali só para mostrar o virtuosismo intelectual, olha como sou inteligentão, longe disso, né? Você não sente isso no Wallace em nenhum momento. Queria abrir para vocês, o Adrian, não sei se quer complementar, mas queria abrir também para... Eu gostaria de ouvir os outros, se alguém quiser falar, né? E até, pessoal, eu vou encerrar a gravação, tá? Para se acaso alguém quiser ficar mais à vontade para fazer a pergunta, e daí para o YouTube vai a gravação até aqui, tá? Interrompi a gravação nesse momento.